e estabelecer as diretrizes de que forma essa comissão vai atuar. Então, o que eu acho, e nesse momento é uma observação que eu faço na linha desse futuro, desse trabalho da Comissão da Verdade, no sentido de esse planejamento, quer dizer, ser um planejamento profissional. Tão profissional como foi, ou mais profissional do que a repressão que a ditadura perpetuou durante todo o período aí até 85, quer dizer, com planos, com alocação de recursos e com envolvimento de militares, inclusive de movimento de empresários. Então, essa linha da busca da competência, da busca do estabelecimento de metas, da busca do estabelecimento de inclusive alguns indicadores para poder a sociedade e poder a própria academia acompanhar esse trabalho. Quer dizer, no ano que vem, no próximo encontro da Ampox, nós vamos verificar o que nós avançamos em termos de trabalho da Comissão da Verdade. Então, eu acredito que por que eu falo da necessidade desse planejamento, da necessidade da criação de indicadores, da necessidade. Hoje, uma preocupação no Brasil muito grande. O Estado brasileiro é um Estado burocrático, em que é uma tensão permanente entre uma busca de uma eficiência e aquela velha estrutura burocrática que emperra o desenvolvimento, que emperra o trabalho, inclusive melhor do que ninguém, vocês que são financiados pelas agências públicas nas diversas universidades, conhecem os entraves desse aparato burocrático institucional do Estado brasileiro. Então, eu acredito que romper com esse aparato, criar metodologias, esse é o desafio, Zé Gregório, que eu acho que da Comissão da Verdade. Por quê? E foi lembrado aqui já. Porque a Comissão da Verdade hoje se dissemina, entendeu? Como os estados estão criando as comissões da verdade, as assembleias legislativas os estados estão criando, discute-se nas câmaras de vereadores as comissões de verdade, memória e verdade. A Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo e do Rio de Janeiro criaram comissões da verdade. O Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito criou a sua Comissão da Verdade. Quer dizer, como tratar de uma forma eficiente e eficaz toda essa energia que está sendo captada, que está sendo conduzida, esses recursos para esse grande movimento nacional que se traduz na criação desse sistema de comissão da verdade e da memória política no Brasil. Quer dizer, eu acredito que essa preocupação deveria, vamos dizer assim, uma preocupação assim, central da Comissão da Verdade, no sentido de articular, entendeu? O nosso sistema federativo, esse nosso federalismo de cooperação, é um federalismo que traz uma dificuldade muito grande no processo de integração. Nas várias políticas públicas, na área do saneamento, na área do meio ambiente, na área da criança e do adolescente, que foi lembrada aqui, na área da educação. Então, essa questão do federalismo brasileiro, essas dificuldades, eu acho que a Comissão da Verdade tem condição de fazer um trabalho que supere e que integre efetivamente todos esses esforços. Esse trabalho é um trabalho que eu acho que tem alguns eixos importantes. Um desses eixos importantes foi lembrado aqui, quer dizer, como se deu, quem financiou e efetivamente quem financia, entendeu? A violação ou desrespeito aos direitos humanos, tanto no período ditatorial, e quem financia hoje. Foi visto aqui, foi lembrado pelo Paulo Vanucchi, essa questão na Amazônia, quer dizer, aviões jogando explosivos, etc., em cima de populações indígenas. Veja só, nós estamos verificando, inclusive em termos de direitos humanos, na construção dessas grandes obras, um grande retrocesso.
Quer dizer, nós já tínhamos um período, inclusive, que essas obras, os impactos dessas grandes obras, eram tratados de uma forma mais organizada e, vamos dizer assim, os seus impactos eram, a diminuição desses impactos era um objeto de uma política pública. Nós vamos verificar que esses impactos hoje estão sendo, inclusive, tolerados em algumas regiões. Então, essa abordagem dessa ligação, veja só, os interesses econômicos e o interesse, veja só, empresarial envolvido, eu acho que a Comissão da Verdade ela teria que traçar diretrizes e definir um quadro nessa sua linha de recomendar a adoção de medidas preventivas para apuração, para prevenir a violação dos direitos humanos e assegurar a não repetição desses atos no Brasil. Muito bem. Um outro aspecto que eu entendo assim relevante e voltando um pouquinho nessa questão do interesse econômico presente na violação dos direitos humanos, veja só, esse caso dos irmãos Naves tem uma curiosidade muito interessante, onde se faz uma leitura desse caso. E esse caso, depois que a vítima apareceu na cidade, a vítima estava viva, se descobriu recentemente que a família da vítima tinha todo o interesse e mantinha contato durante a prisão dos irmãos Naves, contatos com a vítima. Por que a vítima não aparecia? A vítima não aparecia porque, se ela aparecesse, a família teria que honrar as dívidas. Então, por trás de uma violação de direitos humanos, entendeu? Essa particularidade da presença do interesse econômico, eu acho que precisa ser apurada também de uma forma pedagógica, mostrada para a sociedade brasileira que nós estamos falando, então, de interesse, veja só, mais importantes, que não se restringe apenas vamos dizer, a materialidade dos fatos, mas também também a pessoas, a dignidade da pessoa. E eu acho que a comissão, e aí José Gregório também deveria se preocupar muito com a mensagem, com o conteúdo desse movimento, com o conteúdo desses jovens e da mensagem política desses jovens que foram sacrificados pela ditadura militar. Quer dizer, como nós vimos aqui, naquele momento se fechou a ditadura. Já no governo Castelo Branco, as restrições a qualquer participação política, elas foram muito severas. E com o ato número 5, então, se transformaram em definitivas uma impossibilidade política de uma participação. E esses jovens, principalmente os jovens ligados ao movimento estudantil, que havia uma interação muito forte do movimento estudantil na época com o movimento camponês e com o movimento operário, entendeu? Esses jovens, impedidos de uma participação política, não tiveram outra alternativa senão passar para a luta armada. Quer dizer, foi uma consequência natural do fechamento, do estreitamento da liberdade de participação política. Então, esses jovens tinham uma mensagem. Essa mensagem dizia respeito à ideia da Revolução Brasileira, uma ideia extremamente generosa, uma ideia solidária, de igualdade social, de busca da justiça social. Entendeu? Então, a comissão, eu acho que um dos conteúdos desse projeto pedagógico da Comissão da Verdade deveria ser, entendeu, resgatar esse conjunto de ideias, esse conjunto de projetos, você entendeu? E mostrar que esse conjunto de projetos hoje está presente também na sociedade brasileira por meio da observância dos direitos humanos. Concluindo o José Gregório, eu penso que a Comissão da Verdade também deve se debruçar sobre um tema extremamente delicado. É o tema do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, ele necessita ser fortalecido.
entendeu? E o Estado brasileiro tem se aliado a alguns outros estados que tomam medidas, entendeu? Que enfraquecem o sistema interamericano de direitos humanos, na medida em que ele, inclusive, se curva a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? O governo se curva a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões, inclusive, contraditórias. Quando há um julgamento da lei de anistia, ele afirma que estão prescritos aqueles crimes, inclusive os crimes contra a humanidade, que foram praticados durante o período ditatorial. Quando se trata de você fazer com que alguns acusados da prática desses mesmos crimes na Argentina e no Uruguai, o Supremo Tribunal Federal aprova a ida a repatriação desses cidadãos para esses países. Veja só que são decisões contraditórias e decisões que mudam completamente. Isso para voltar a dizer que eu acho que os filósofos do direito tratam de uma maneira muito firme a questão das fontes do direito. A fonte mais importante do direito é chamada, tem as fontes formais, a lei, a jurisprudência, a doutrina, etc. Mas as fontes materiais são a realidade e a justiça. Tanto a realidade como a justiça, e vocês, principalmente os cientistas sociais aqui, conhecem muito bem, se submete ao chamado condicionamento social dos conceitos, das categorias, e o direito não foge disso. Portanto, a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode mudar essa sua orientação jurisprudencial. Eu acho que a comissão não deve se curvar a uma postura, a uma posição de achar que a lei de anistia, essa interpretação é uma interpretação, como alguns juristas gostam de falar, pétrea quase, está na Constituição porque foi recepcionada pelo artigo 5º, se não me engano, da lei das disposições transitórias da Constituição Federal. Não, existe, e foi muito bem lembrado aqui pela Glenda, que não existe a palavra anistia em relação à tortura, que é um crime um crime contra a humanidade, um crime que toda a tradição jurídica reprova e diz que é imprescritível. Esse livro, inclusive, ele traz inúmeros exemplos dos tribunais que julgaram os crimes dos nazistas e outros tribunais pelo mundo afora, e, veja só, crimes vamos dizer assim, com anterioridade relevante, entendeu? São abarcados por novos julgamentos. Então, essa tensão, entendeu? Essa tensão que eu acho que ocorre já entre essas duas partes, aqueles que querem colocar um manto de silêncio, um manto de conforto em cima dessa situação, e aqueles que lutam efetivamente para mudar essa situação. Então, eu acho que a Comissão da Verdade pode ser um instrumento de tocar nessa ferida e tensionar, entendeu? A comissão tem que ser um instrumento de tensão dentro do próprio Estado. Esse Estado, eu mais uma vez repito que é um Estado burocrático, é um Estado resistente a novas transformações. Eu encerro, então, essa participação com a manifestação da Comissão Internacional dos Juristas e entidades da sociedade civil. Há pouco se reuniram em Bogotá, com a declaração de Bogotá, que ela diz que é hora de defender o sistema interamericano de direitos humanos. O sistema interamericano de direitos humanos está em perigo. Alguns governos têm questionado as competências, as faculdades, os procedimentos, as práticas e as decisões da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se, por um lado, é necessário aprofundar a efetividade e o alcance desse sistema no debate que se desenvolve na Organização dos Estados Americanos, também manifesta a intenção de alguns Estados em limitar a capacidade e diminuir as atribuições da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, eu ficaria muito infeliz se, de fato, o Brasil viesse a se alinhar a esses países que querem enfraquecer o sistema interamericano dos direitos humanos. Esse sistema é aquele mesmo sistema, Zé Gregório, que a gente começou a lutar já quando falávamos da política externa independente na década de 60.
é prestigiar esse sistema e todos os tratados internacionais. O Brasil, veja só, nós estaríamos cometendo aí um retrocesso significativo se abandonássemos essa política internacional de promoção dos direitos humanos. Muito obrigado. Muito bem. Acho que depois dessas manifestações, eu acho que deram um painel bastante veraz e útil nessa questão da Comissão da Verdade. Acho que nós temos minutos, consulto a organização, para abrir para perguntas, para debates. Já tem um braço levantado. Pode fazer a pergunta. Eu queria só primeiro agradecer a mesa. Só deixa eu pegar o Está indo o microfone. É só dizer o nome e a instituição. Professor José Vicente Tavares dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria agradecer a mesa, acho que isso nos mostra que há perspectivas de paz na nossa sociedade. E eu queria lembrar um fato, e isso a Lúcia falou, que em 1979, éramos 5, publicamos um livro na URGS chamado Os Expurgos na URGS, Universidade e Repressão. E, sucedendo ao livro da USP, que foi organizado pelo Antônio Cândido, todos nós assinamos com uma associação de docentes, porque a gente tinha alguns receios na época. E houve depois 8 ou 9 livros, inclusive da S. Ribeiro e outros, sobre o episódio de, primeiro, julgamento de professores. Em 64 houve tribunais, inclusive fisicamente, na minha universidade e outras, na USP. Em 60, o Darcy Ribeiro lembrou um episódio terrível, né? 90 professores nus no quartel em Brasília, no livro dele, e depois, em 68, foi já um ato ditatorial, né? Onde todos conhecem aqui. Eu acho que isso é um tema fundamental. Eu escrevi um capítulo sobre isso uma vez, mas não tem nenhuma pesquisa que eu conheça, inclusive dos números. O próprio Gaspari, que cita nossos livros, fala em 250 professores expurgados, para não falar dos alunos que foram expurgados pelo 477. Eu acho que alguém, alguma entidade, voluntarismo também, deveria assumir, que eu acho que é uma verdade que não está contada, né? Porque aí houve, obviamente, o álibi ideológico e a mesquinhez na USP, na minha universidade, outro, um sociólogo, presidente da comissão de estudos, né? Eu acho que é um capítulo de verdade que está obscurecido. Eu acho que cabe a nós ajudar nisso. Eu acho que... Só lembrando, a professora Eunice teve que sair porque ela tinha a hora marcada, mas ela lembrou, em 1975, logo depois da missa do Vladimir Herzog, ela disse que saiu da missa do Vladimir Herzog, e eles fundaram ela, com a participação dela, a USP. E a primeira medida que ela tomou ao fundar a USP foi fazer uma série de entrevistas com as pessoas disponíveis na USP e publicar. Ela mesma escreveu o livro negro da USP, que é a primeira, em 1975. Então, eu queria lembrar desse relato. Teve essa participação. É um documento muito importante. Mas, de qualquer maneira, eu ouço dizer pela Rádio Corredor que a Comissão da Verdade está em vias de receber a assessoria da nossa companheira de mesa, a Glenda. De maneira que ela já notou a sua preocupação e, se isso se concretizar para reforço da comissão, ela entrará em contato com o nosso amigo do Rio Grande do Sul. Mais alguma pergunta? Não, Eu tenho. Oi, Ricardo Bonalume, eu sou repórter da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar para quem da mesa quiser falar, especialmente o professor Paulo Vanucchi, por que uma comissão da verdade investiga apenas o agente do Estado,
se houve também violação de direitos humanos pela luta armada. Certo? Eu concordo que muitos foram mortos, não tem como punir esse pessoal. Certo? Mas por que apenas o agente do Estado? O ministro vai responder. Então, essa resposta, ela tem um tema mais conceitual, que de fato ele tem escapado muito aos leigos, inclusive autoridades de governo, que foram para esse debate, do ponto de vista da sua mesma indagação, por que não os dois lados, e quando informados com calma sobre a construção histórica dos direitos humanos, que é um tema, nós falamos no direito internacional de direitos humanos, ela é sempre rigorosamente a construção da proteção dos direitos do indivíduo, dos grupos vis-à-vis o Estado. Então, a Comissão da Verdade analisa dois lados nas 40 experiências que o mundo viveu, quando envolve situações como a de Ruanda, com uma divisão do país em metade, violências, com territorialidade, com organismos de Estado, e ela não coloca a ação dos insurgentes. Né? Quer dizer, aí tem uma evidente, que ninguém gosta da comparação, pela absoluta desproporção de importância histórica, que não há nenhuma discussão sobre a responsabilidade dos insurgentes e resistentes da ocupação nazista. Ninguém colocou isso, porque o fenômeno foi de tamanha importância que mesmo quem teve lá suas simpatias pelo nazismo, aqui se sabe que o Getúlio hesitou durante muitos anos sobre que lado da guerra tal, o fenômeno do nazismo foi de tamanha importância que nessa questão de investigação dos dois lados, em nenhum dos casos isso apareceu. Então apareceu um pouco na Argentina agora, nessa polaridade argentina, então se tentou construir o argumento da teoria dos dois demônios, mas houve dois problemas. Não. A construção internacional dos direitos humanos é sempre rigorosamente o exame da violência praticada por agentes do Estado. E o argumento que eu já disse na minha fala, de que também, como é que nós examinaríamos os eventuais delitos cometidos por Vladimir Herzog, por Rubens Paiva? Então, nesse sentido, a discussão ela tinha um nonsense. E quem entrou com condição de debate teórico no tema e ouviu, ela rapidamente se convenceu e o tema desapareceu. Agora, na internet, por exemplo, todo noticiário que envolve esse tema, logo vai aparecer participantes retomando essa tese. Olha, teve violência dos dois lados, tem que investigar os dois lados, etc. Tal. Então tem assim, primeiro é isso, as pessoas elas foram investigadas e punidas com penas absolutamente intoleráveis à luz do direito da ditadura. A ditadura cria um direito, e no direito criado pela ditadura, ilegítimo, mas um conjunto de regras, não havia tortura, não havia autorização para execução sumária, e aconteceu. Então, nesse sentido, tem que dizer também que há uma construção conceitual, jurídica, inequívoca, ninguém questiona. Na ONU não há discussão sobre violação de direitos humanos praticada por particulares. Não, aqui alguém lutou isso, não é matéria, não entra, não tem admissibilidade. Outro tema é a discussão se os insurgentes erraram. E essa outra discussão, eu sou pessoalmente muito aberto aos episódios de justiçamentos internos, que foram realizados e defendidos com argumentos de mas se a pessoa fosse presa, mudaria de lado. Não. Então aí realmente são atitudes intoleráveis, elas são criminosas, elas podem ser discutidas, inclusive com livros, com discussão disso, mas não são objeto do exame pelos Estados nacionais de violação de direitos humanos, então não é capítulo da justiça de transição. Por favor, a sua pergunta.
humano na alimentação. Bom dia a todos e a todas. Não é uma pergunta, eu gostaria de passar aqui uma contribuição. Eu sou Glaucília Mota Brasil, da Universidade Estadual do Ceará. O programa que hoje eu coordeno, que é o Programa de Políticas Públicas, tem uma contribuição a dar, né, que é o dossiê Violação de Direitos Humanos, Anistia e Verdade na América Latina. Se vocês podem adquirir, está no estande de venda ali da vizinha EDUSP, tá? E também dizer que do dia 27 ao dia 30 de novembro, né, estaremos realizando o seminário com entidades da sociedade civil e a universidade, denominado Outros Olhares, Direitos Humanos, Sociedade e Diversidade, e acabamos de convidar o professor Vanuc, né, para fazer a conferência de abertura do evento, que é sobre direitos humanos, anistia e verdade no Brasil. Tá? Obrigada. Vamos ouvir a pergunta, depois a resposta, e antes de encerrar, o ministro Vanuc quer dar um recadinho. Fazer uma proposta. Tá bom. Na verdade, eu queria expressar um incômodo, né? No ano passado, eu estive em Santiago do Chile e visitei o Museu de Direitos Humanos em Santiago. Me deu uma vergonha muito grande de ser brasileira ao olhar aquele mapa enorme com todas as comissões apontadas e não ver o Brasil lá. Na época ainda não tínhamos isso. Agora, de todo jeito, o que mais me impressionou no museu foi a coragem, né? A coragem de investigar uma história, a coragem de expor assim as entranhas do que foi aquele massacre, né? Tá certo que talvez tenha sido um massacre muito maior que o brasileiro, mas acho que a gente não tem como fazer esse tipo de comparação. Mas de todo jeito me impressionou muito positivamente, principalmente a proposta do museu de ser não apenas uma questão investigativa e de mostrar toda uma história, mas também ser educativo. E com a finalidade de que isso nunca mais aconteça naquele país, né? O nunca mais aconteça, eu acho que é o que a gente tem que perseguir. E talvez eu não seja, não tenha a impulsividade dos jovens para ir, a impaciência da juventude para ir pichar a casa de torturador, mas eu acho que eu tenho a impaciência por ser filha de preso político, por ter vivido 11 anos na clandestinidade e ver as coisas caminharem de forma tão lenta no Brasil, né? Então, essa lentidão que talvez o Paulo tenha expressado como uma forma de compor, né, muito mais, desanima, né? E nos faz pensar até que ponto essa comissão vai fundo e vai trazer a verdade e ser uma coisa absolutamente pedagógica. É isso. Muito bem. O Paulo queria dar uma resposta a essa indagação. Foi mais uma ponderação do que propriamente uma pergunta. Acho que esse desejo de que haja um museu pela liberdade e contra a ditadura no Brasil é geral. A responsabilidade são para as paróquias representadas aqui nessa mesa, ambas ainda omissas nesse particular, mas é uma ideia que está se corporificando mais dia menos dia. Eu não tenho dúvida que vai haver no Brasil também esse museu. Mas agora vamos dar a palavra para o Paulo Vanuc, que ele tem uma proposta a fazer. Só antes da proposta, se me permite dialogar um pouco, né? Então, nesse diálogo, eu entendo qual é a questão, entendo que as pessoas sintam isso. Agora, como resolver esse problema do ritmo lento? Então, aí as pessoas também se impacientam e, na impaciência, deixam de promover as ações concretas que cada um pode promover, porque a Ampox é ciências sociais, é uma coisa muito ampla, etc. Tal. Mas o meu pedacinho menor aí dentro, que é a ciência política,
a gente tem como um dos grandes fundadores, Maquiavel, a vida como a vida é, deixa para a filosofia pensar os mundos ideais, correlação de forças. Então, assim, só há erro se a gente avalia e demonstra que há acúmulo suficiente para avançar mais. Porque se não há, e eu quero dizer que uma das alegrias da minha vida, das mais importantes de toda a minha vida, é constatar cada dia que eu acordo, leio jornal, internet, a mudança que eu vejo neste país de agosto de 2007, o dia que lançamos aquele livro, Direito à Memória e Verdade, que ele não é fundador de nada, mas ele foi algum galvanizador, e o impressionante patamar novo que nós temos nesse tema. O que eu queria é que acontecesse algo como está acontecendo com o Levante Popular da Juventude, que o tema deixar